Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 28 de abril de 2025, nós vamos para a 28ª parte, se eu não me engano, do livro Jogo dos Deuses, do Cal Tekvib. Né? Óbvio que o livro é bom, senão eu não estaria fazendo aqui nessa série. Então, se você não pegou do começo, volta lá, pega do primeiro... na primeira parte, vamos dizer assim, para seguir, né, na sequência correta. E se você está acompanhando, vamos aí para mais um vídeo muito bacana. Antes, né, como sempre, eu lembro a vocês dos meus quadrinhos, né, 8 quadrinhos, todos roteiros de cinema que eu adaptei, né, para quadrinho. Então você que acha que quadrinho é só para criança, não é, tá? Quadrinho é igual filme, você vai ler, vai né, se divertir, vai imergir na história, como vendo um filme, tá? Um filme, um seriado, inclusive, por exemplo, né, o Prédio e o Lambo, que são para todas as idades, tem trilha sonora no Spotify para criar a sensação de você estar vendo um filme, né? O Knock Me Out também, também tem trilha sonora, tá? Esses daqui todos já são mais, né, mais pelo menos para adolescentes, assim, adolescentes adultos. Um Outro Dia, a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, o Knock Me Out que eu falei, o Comunhão, tá? Todas as histórias você pode conhecer no meu site felipefolgose.com, o link vai estar aqui embaixo. Você pode ver as histórias, ver as artes, né, o trabalho dos artistas, desenhistas que eu contrato, que trabalham para o mercado americano, mercado europeu. Você pode adquirir por lá também, tá? Não é Amazon, não é pela Mercado Livre, nada disso, é direto no meu site. Ou também entrando em contato pelo meu Instagram, tá? O link eu vou deixar aqui embaixo também, se você preferir pelo Instagram, é só mandar um direct e eu respondo como que você recebe na sua casa em qualquer estado do Brasil, outros países também, tá bom? Aqui embaixo eu deixo também o link do Odyssey, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, que é para quem quiser se tornar apoiador do canal, se você gosta do canal, pelo Subscribestar, e eu agradeço todo mundo que apoia, tá bom? Vamos retomar aqui então, pessoal, onde a gente parou. Então, aqui ele está falando um pouco sobre a questão das ONGs, né? Como as ONGs são utilizadas, né? Então, olha só, as ONGs elas podem iniciar campanhas de, vamos dizer, despertar, né, o público para movimentos sociais e aí fazer com que os governos nacionais acabem, de certa forma, sendo forçados a ter que adequar ideias globalistas, né? Então, vamos dizer assim, agentes não governamentais como o Fórum Econômico Mundial promovem ONGs, né, dão dinheiro, apoiam ONGs, daí essas ONGs começam a fazer um trabalho dentro dos países para o que forçar, né, fazer vamos dizer, uma engenharia social, fazer com que a população então influenciada pelas ONGs comece a pressionar os governos, né, os políticos locais e tal, para o quê? Tentar implementar, né, aquilo. Então você vê, é uma porta dos fundos, né? Em inglês eles falam backdoor, né? Assim, tentar fazer política pública através de lobby, né? Como quase que fosse um lobby, né, público, né? Então a ONG serve como, vamos dizer, uma ponta de lança dentro do país ali, de um agente externo para, vamos dizer, manipular a população para fazer com que a população, né, assim, sem o entendimento, pressione o próprio governo para implementar uma política pública, né? Invertida. Como é? Fugiu a palavra aqui, daqui a pouco eu lembro. E aí, quando múltiplas ONGs, né, elas todas fazem lobby para o mesmo propósito, pressionando, né, os governos, né, e grupos estratégicos, até mesmo explorando tem uma frase que ele fala um exagero estratégico, né? Isso é uma questão tática, né? É mudar a percepção de um público específico, né? Então, por exemplo, se eles querem, sei lá, uma questão, por exemplo, aborto, né? Então eles vão criar toda uma estratégia específica para tentar, né, alcançar um público-alvo
e para o quê? Para pressionar uma questão política, né? Então, por exemplo, né, no fórum promovido pelas Nações Unidas, chamado Millennium, né, um fórum que eles promoveram, se tinha uma ONG que celebrava, vamos dizer assim, o poder coletivo, né, e reconhecia a eles mesmos como uma terceira força revolucionária para moldar a sociedade. Tá? E os grupos temáticos desse fórum, né, da ONU, eles tinham, vamos dizer assim, eram como se eles fossem os escolhidos, né, para ter uma visão para promover o globalismo, né, promover essa unidade. E o autor, né, o Cal Thackeray, ele fala, eu participei, eu fazia parte de um subgrupo chamado Fortalecendo e Democratizando as Nações Unidas e outras organizações internacionais. Tá? E esse grupo era dominado pelo movimento federalista mundial, né? E o seu braço americano desse movimento federalista mundial. E ele fala, e aqui eram os pontos que nós discutíamos, né? Então, estabelecer uma fonte de subsidiar, né, de forma independente as Nações Unidas através de taxar, né, transações internacionais, olha só. Então, ou também através de taxa de carbono, né, mundialmente. Então, olha só. Vamos estabelecer fonte de renda para as Nações Unidas através de uma taxação, como se fosse um CPMF internacional. Né? Outra ideia era, vamos dizer, uma taxa especial, né, para o uso comercial do espaço. Então, né, do espaço, dos oceanos e de rios, olha só. E uma taxa para as companhias aéreas, né, que forem fazer voos transnacionais. Então vem cá, peraí, que autoridade a ONU tem de falar assim, olha, qualquer coisa que vocês utilizarem, seja o ar, seja, né, para o espaço, seja um voo, ou o uso dos mares, ou o uso dos rios, a gente vai cobrar uma taxa disso. Olha que absurdo, pessoal, né? Ou também permitir que as Nações Unidas elas liberassem, vamos dizer, direitos para direitos específicos, né, para as moedas nacionais, ou talvez poderia criar a sua própria moeda e essa moeda ser a moeda, vamos dizer, corrente entre as nações, né? Então, o que eles vão fazer agora esse ano em 2025, né, na digitalização da moeda, mas aqui era uma coisa, isso já no ano de 2000, pessoal, né, porque esse fórum, se eu não me engano, foi no ano de 2000, e então eles já estavam falando de, não, vamos substituir uma moeda mundial, né, mas só que quem que vai controlar essa moeda somos nós, né. Então, se as Nações Unidas, elas conseguissem, vamos dizer, ter essa fonte de renda independente, né, eles acreditavam, né, que ela poderia se transicionar para ser efetivamente uma moeda global, né. Outro ponto era mudar o foco do conselho de, vamos dizer, confiança da ONU, né. Estou tentando traduzir aqui, né. Então era o que? Exercer esse controle sobre, vamos dizer, coisas globais, né, como oceanos, atmosfera e o espaço sideral, novamente, né. Então, vem cá, né, as Nações Unidas se auto-intitulando o organismo, o órgão que ia, vamos dizer, controlar o uso dos oceanos, da atmosfera e do espaço, pessoal, olha isso. Outro ponto, desenvolver uma política internacional controlada pela ONU com uma polícia e uma força militar, tá? Que teriam bases, né, e teriam treinamento específico, né, e vamos dizer,
essa ação iria permitir a criação de uma agência nacional, uma agência de segurança da ONU contra insurreição. Então, peraí. Pessoal, isso é mais globalista do que isso, criar um exército, basicamente uma polícia que, então, não é nem mais um agente nacional, né? No mundo inteiro. Então, basicamente é o seguinte, né? Novamente, num mundo globalizado, não tem como fugir para um outro país, né? Se aquele país, né, ficou tirânico, né? Você pode ser exilado em outro país. Aqui, no caso, num governo global, né, não tem para onde fugir, né? Que mais? Fortalecer as instituições globais de leis, né, legislativas, incluindo a Corte Internacional de Justiça e a implementação e o empoderamento de uma Corte Internacional Criminal. Então, a princípio você pode falar, não, isso é positivo, né? Mas a gente tem exemplos claros de como muitas vezes uma corte pode ser completamente cooptada, subvertida, né? E aí, se você só tem uma corte mundial que manda, não tem para quem apelar, né, pessoal? Novamente, porque se num país uma corte ela foi sequestrada por agentes, né, ideológicos, vamos dizer assim, e o sistema judicial do país está completamente corrompido, como a gente conhece alguns exemplos. Se você tem outros agentes internacionais, outros organismos, né, você tem uma pluralidade, você pode ter pressão externa num corpo jurídico local, né? Você pode ter pesos e balanças e contramedidas e tal. Agora, se você só tem um sistema global, pessoal, e esse sistema global é corrompido, acabou, né? Não tem para quem apelar, né? Então, isso aqui, né, já para mim, já, sabe, personifica muito bem o que vai ser, né, o sistema do anticristo que a gente lê em Apocalipse 13 e 14, né, onde é uma corte global, onde você não tem para quem apelar, não tem para, né, não tem para onde fugir. E aqui ele continua falando assim, então a Cora Wise, que é presidente lá de Hague, né, num organismo chamado Apelo por Paz, recomendou o controle militar das Nações Unidas, né, para que eles fossem treinados, né, com sensibilidade de gênero. Ela diz o seguinte, né, o secretário-geral é a autoridade moral maior do mundo, o secretário-geral da ONU, né? Então, um documento foi desenhado, né, no quinto subgrupo, que dizia que era o momento de considerar um banco central global, né, e uma agência global uma agência ambiental global, né, dizendo o seguinte, né, nós precisamos de um governo global, né, será a agência das Nações Unidas será necessária a transferência para um tipo de parlamento global, né? Então, basicamente, transformar a Assembleia Geral da ONU num parlamento global. E uma declaração circulou, né, a respeito de preocupações culturais e espirituais, presta atenção nisso, chamando por um diálogo religioso e espiritual para promover éticas compartilhadas e valores, né, em serviço às Nações Unidas. Então, peraí, ética espiritual a serviço das Nações Unidas? A serviço das Nações Unidas? Né? Eu já falei várias vezes aqui que as Nações Unidas é teosófica, né? Ela é completamente influenciada pela Lucy Strauss, pela Alice Bale. Então, peraí, agora no mundo inteiro as pessoas, né, as pessoas teriam que se adequar a esses valores. Que valores são esses, né? Que acabamos de ler aqui, que
né, sensibilidade de gênero, né? Enfim, obviamente que não são valores cristãos, nem ética cristã, né? E aí, né, as Nações Unidas, na Espanha, a Associação Espanhola, vamos dizer, das Nações Unidas, deu a seguinte declaração, né? Um mundo global exige respostas globais e um sistema de governo global, né? E o chefe da Assembleia Mundial das pessoas de origem turcas, né? Yermentay Sultan Murat, né? Ele, vamos dizer, distribuiu, né? Não ele mesmo, mas, né, através dele foram distribuídos uns livrinhos dizendo o seguinte, né, o título do livro é assim, Transformando o Mundo, né, com a recomendação para um tipo de um rei planetário, né, como se fosse um líder global. Olha isso, pessoal, né? Então, no livro diz o seguinte, né, o mundo precisa de um coordenador civilizatório em relações internacionais e também para, vamos dizer, para resolver problemas globais, né? Esse coordenador, ele deve ser um fator estabilizante, né? Na verdade, será a última autoridade final da Terra. Ele deve ganhar a confiança de cada homem, de cada nação. Os povos deverão ser, vamos dizer, confiantes, né, que esse coordenador irá resolver qualquer problema de uma forma justa e humana. E qualquer um deve estar assegurado que nesse líder as pessoas irão encontrar entendimento e simpatia. E ele irá tratar todas as nações como se fossem seus próprios filhos. E ele, na verdade, será a sua última esperança. E esse homem deve convencer os seus irmãos terrestres, olha isso, seus irmãos terrestres, né, a respeito das suas práticas, né? E ele termina assim, pode a comunidade mundial continuar sem um coordenador, né? Interrogação, definitivamente não. Então olha isso, pessoal, né? Para mim, descrevendo basicamente o que será o anticristo aqui, né? Claro que não, ele vai, né, trazer todas as soluções, né? Todas as pessoas e as nações devem confiar nele, né? Imagina. Em 11 de setembro, o presidente George Bush disse ao Congresso, né, que os Estados Unidos iriam servir juntos com os árabes, os europeus, os asiáticos, os africanos na defesa do princípio e do sonho de uma nova ordem, né, mundial. Isso foi durante a crise, né, do Golfo, em 1990. E o George Bush, isso é o George Bush pai, né? Nos anos 90. Ele era o presidente na época, né? E aí, em 16 de janeiro de 1991, um dia antes que a operação Tempestade do Deserto começou, isso, né, na guerra ali do Golfo, né, quando invadiram o Iraque, tudo aquilo, né? Para quem é mais novo, talvez não lembre, né? O presidente George Bush, ele, vamos dizer, contextualizou, né, como seria a atividade daquela guerra, né, dentro dos parâmetros das Nações Unidas. E aqui eu vou ler o que ele disse, o presidente na época. Ele falou assim, olha, nós temos perante nós a oportunidade de forjar para nós mesmos e para as futuras gerações uma nova ordem mundial. Um mundo onde a lei não será a lei da selva, né, mas será conduzida, mas será a lei que conduzirá as nações, né? E quando nós formos bem-sucedidos, e nós seremos bem-sucedidos, nós teremos uma chance real para essa nova ordem mundial, uma ordem
na qual as Nações Unidas será usada como os mantenedores da paz, né, no papel de mantenedor da paz, para cumprir a promessa e a visão dos fundadores das Nações Unidas. 13 dias depois ele disse o seguinte, né? O que está, né, em jogo é mais do que um pequeno país, é uma grande ideia, é uma nova ordem mundial, onde diversas nações irão desenhar juntas em comum acordo, né, para atingir aspirações universais para a humanidade, paz e segurança, liberdade e lei. Esse mundo, ele merece a nossa luta, né? E ele merece, né, ser o sonho, ele merece ser o futuro das nossas crianças. A fala anterior dele, né, do discurso anterior, ele fala, né, a promessa da visão dos fundadores da ONU. Então, de novo, pessoal, quando você vai estudar, né, a Liga das Nações antes da ONU, né, isso ainda na Primeira Guerra Mundial, foi fundado por globalistas e tinha esse pensamento esotérico junto, né? Aí no caso a própria Alice Bale, né, fundadora da Teosofia, fez parte dos fundadores da Liga das Nações, né? E isso foi transportado para, depois da Segunda Guerra, a fundação da ONU. Esse mesmo pensamento de um governo global, né? Novamente, pessoal, é tudo caminhando para preparar, né, um governo global, uma religião global, para o surgimento de quem eles esperam que será o Sanat Kumata, lá, o rei do mundo, né? É o anticristo, né? Então, aí o autor continua assim: muitos americanos estavam perplexos, né, com essa repetida frase, nova ordem mundial. Alguns comentadores, de forma errada, deram crédito ao presidente Bush como sendo o primeiro a usar essa frase. Então, né, o autor fala, ele disse muitas vezes, mas outros já haviam usado essa frase também. Ele fala, o presidente Reagan, né, em 1982, né, ele notou que todos os países deveriam, vamos dizer, trabalhar juntos, motivados, com uma determinação firme para construir uma nova ordem mundial que garantisse a justiça política, a economia, justiça econômica e justiça social. E isso que o Reagan era o quê? Republicano, né? Então, o Bush era republicano também, mas assim, promovendo nova ordem mundial já, porque o Reagan muitas vezes, né, para alguns conservadores é considerado, olha só, um presidente conservador e tal. O pessoal estava, né, promovendo a mesma coisa. Em 1977, o presidente Carter, esse democrata, então mostrar o quê? Que independente do lado, se o cara vamos dizer, da direita ou da esquerda, todos promovendo a mesma coisa, né? O presidente Carter disse o seguinte, entre aspas, a criação de uma nova ordem mundial exige uma iniciativa, vamos dizer, corajosa, né, e soluções globais, né? Então, aí, indo mais no passado, né, o presidente Franklin D. Roosevelt, ele empregou, né, usando de uma forma negativa, descrevendo, né, as intenções do Hitler, as aspirações do Hitler como sendo uma nova ordem mundial. Então, por mais de um século antes do presidente Bush, né, você já tinha visionários políticos, né? Você tinha diplomatas, você já tinha chefes de Estado dizendo exatamente essa palavra, né? Inclusive, eu já li para vocês aqui no canal o livro do H.G. Wells, socialista fabiano, chamado A Nova Ordem Mundial. O livro, se eu não me engano, é da década de 30. Eu não lembro agora se é de 20 ou de 30, mas enfim. Então, é um sonho, pessoal, muito antigo, não é de agora, né? E ele continua falando assim, e na verdade todos querem dizer mais ou menos a mesma coisa. Seria um novo paradigma de relações internacionais para uma mudança, né, civilizatória do mundo, vamos dizer. Então seria uma reestruturação global para uma homogeneização e uma interdependência, né? Então
global mesmo, né? Ele fala, isso não quer dizer, no entanto, que todos aqueles que desejam uma nova ordem mundial seguem o mesmo padrão, ou a mesma metodologia, ou a mesma filosofia, né? E ele fala, de qualquer forma, o objetivo é o mesmo. Então você vê, né? Eles tentam vender para os conservadores, tentando vender de uma forma positiva. Não, a nova ordem mundial. Aí pega a galera da canhota e tenta também vender para eles da mesma forma, né? Ah, não, uma utopia, né? Uma utopia e ele fala assim, mas isso é uma ideia antiga. Ele fala, olha, nos anos 1600, né, um bispo moraviano, o Johann Amos Comenius, ele dizia o seguinte, todos os homens são cidadãos do mundo, né? E eles deveriam se juntar em uma única comunidade debaixo da lei internacional, tá? Isso no século XVII, tá? Outro, né? O William Penn, ele pedia, né, para que houvesse uma regulamentação europeia no ano de 1693, né, aonde as nações iriam juntar, vamos dizer, unir, né, os recursos militares contra qualquer Estado que se recusasse a se submeter. Então era basicamente já uma União Europeia, né, no século XVII, 1693. Em 1796, o Karl J.A. Hofheim, ele recomendou uma assembleia de governantes europeus que eles se encontrassem, né, numa cidade neutra e formassem um congresso perpétuo de nações. Novamente, já estava antecedendo a União Europeia. O Thomas Paine, né, ele argumentava, né, por uma associação de neutros, ele chamava, associação de neutros. Seria um grupo de países que usaria, né, a sua força naval combinada para sancionar qualquer país agressor, né, com barcos dessa associação navegando debaixo de uma bandeira do arco-íris, uma bandeira colorida do arco-íris. E isso que o Thomas Paine era um ferrenho crítico do cristianismo, né? É um dos pensadores mais ateus da época. Então, olha só, pessoal, o cara já estava querendo promover na época, né? Não tinha força aérea, não tinha avião. A força marítima era a maior força militar que tinha, né? Então, imagina, ele falou assim, os países têm que se unir então para criar uma força militar naval em comum e a bandeira seria a bandeira do arco-íris. Presta atenção. O senador americano Charles Sumner, ele propunha que houvesse um congresso de nações com uma alta corte em 1849. Né? Então, todos estavam querendo o quê? Uma nova ordem mundial, mesmo que essa frase nova ordem mundial ainda não tivesse sido cunhada, né? Ainda não existisse. Mas o princípio é o mesmo, a ideia é a mesma, né? E esse desejo por uma nova ordem mundial é normalmente associado com uma reestruturação política e econômica, né? Essa correlação, ela vamos dizer, precisa, mas ela extrapola simplesmente a questão política e econômica. Então ele fala em 1870, o fundador da fé Bahá'í, né, que é o tal do Baha'u'lláh, ele falou favoravelmente pela vinda de uma nova ordem mundial. Você tem um outro, John Farraby, que era um respeitado líder Bahá'í, né, do século passado, dizia o seguinte, né, um executivo mundial, né, basicamente sendo como se fosse um executor mundial, ele seria apoiado por uma força internacional, né, um parlamento global e um tribunal global e uma
em um sistema de moeda uniforme e universal, né? Uma segurança coletiva, uma língua universal e um sistema global de intercomunicação, né? Encapsulando todo o planeta, né? Livre de qualquer restrição nacional. Tá? Então está falando o quê? Isso aqui era promovido também por líderes religiosos. Né? De novo, pessoal, todo mundo pedindo por um governo global. Né? E aí ele continua dizendo o seguinte: a ciência e a fé iriam se unir, religiões iriam se harmonizar, o Oriente e o Ocidente iriam se unir, né? E a grande paz iria prevalecer na Terra. Vocês estão entendendo, pessoal, como é antigo isso e como... Isso é um projeto do anticristo mesmo, né, pessoal? Né? A Bíblia já, quando a gente lê já o livro de... Né, na carta de João, ele fala, né, que o espírito do anticristo já estava atuando naquela época, né? Então imagina agora em 2025 como a gente está mais próximo, né, da realização desse projeto, né, de poder assim. E aí ele continua aqui. Então, enquanto a Primeira Grande Guerra, né, ela, vamos dizer, ela devastava a Europa, né, começando em 1914, homens com essa mentalidade internacional, eles reconheceram uma oportunidade na crise. Né? Óbvio que a própria guerra, né, foi feita para isso, para remodelar o mundo. Né? Então, eles criaram a própria crise. Né? Então, a catástrofe de tal magnitude exigia uma reestruturação pós-guerra de proporções globais. O presidente da Universidade de Columbia, o Nicholas Murray Butler, né, ele foi responsável por convencer o Andrew Carnegie, na época, a estabelecer a sua vamos dizer, a sua fundação para a paz internacional, né? Declarando o seu apoio para essa nova ordem mundial em resposta ao conflito mundial. Então é isso, cria a crise militar para o quê? Para depois, né, o Carnegie, que era um dos bilionários junto com o Rockefeller, né, para falar assim, não, então nós precisamos do que? Um governo global para acabar com as divisões dos países. Né? Então é isso, cria o problema para, né, vender solução. Então, falando ao New York Times em 1914 a respeito de um Estados Unidos da Europa, né, o Butler diz o seguinte, né, virá o tempo em que cada nação irá depositar numa federação global parte da sua soberania para o bem geral. Então, olha isso, os países têm que depositar, né, a sua soberania nacional aos pés de uma federação global. Né? Então, ele fala, quando isso acontecer, só então será possível estabelecer, né, uma política internacional né, coletiva, buscando, vamos dizer, sendo criada por um propósito específico de vamos dizer, manter, né, as decisões de uma corte internacional. Tá? Então, pessoal, isso já na Primeira Guerra, né, já de novo, ao longo da história, né, crises após crises são criadas para o mesmo discurso ser declarado. Não, a gente precisa ter uma instituição global, uma corte internacional, uma moeda global, uma fé global, né? Continua, né? O Butler, né, que ele tinha acesso pessoal a reis e presidentes e primeiros ministros, ele entendeu, né, vamos dizer, o tamanho da mudança que estava sendo imposta sobre, né, todos por causa da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Né? Ele diz o seguinte, essa é essencialmente uma guerra para um novo mundo. Você está entendendo? Exatamente foi, né? Redesenharam o mapa na Primeira Guerra Mundial, ela basicamente funcionou para isso, para acabar com as monarquias que existiam, né, os impérios. Então acabou o Império Otomano, acabou o Império Austro-Húngaro, acabou o Império Britânico, né? E aí para o quê? Para passar para democracias, onde obviamente eles já iriam controlar, né,
para o próximo passo dessas democracias, né, passar para um governo global, né. O Teddy Roosevelt, ele pontificou a respeito desse tema, recomendando o quê? Que as nações civilizadas eficientes, aquelas que são eficientes tanto na guerra como na paz, se unissem em uma liga mundial de paz, né? Então, ele falava, o que eu proponho é uma utopia realizável, tá? Então, pessoal, é isso, né? É o mesmo objetivo, né, de criar um governo global, né? E aí, fala o seguinte, né? Na Inglaterra, a Sociedade Fabiana era considerada um órgão mais robusto do que a Liga Americana para a Paz. A Liga, né, ela iria incluir um conselho internacional dirigido aos grandes poderes para se tornar uma estrutura permanente, né? Em 28 de outubro de 1919, o Partido Trabalhista Inglês, né, o PT inglês, se uniu com a Sociedade Fabiana para adotar uma política de paz chamada a Autoridade Supranacional ou Liga das Nações. Então, por isso que a gente precisa traçar as coisas para entender de onde que as coisas vêm, pessoal, tá? Por isso que eu falo eu já li vários livros aqui sobre a Sociedade Fabiana, toda hora falo sobre os socialistas fabianos. Então, né, então você pega o partido da esquerda inglês, né, porque a gente não pode esquecer que, né, o marxismo nasceu na Inglaterra. Por mais que o Marx fosse alemão, toda a ideologia, né, da esquerda moderna, né, foi, vamos dizer, impulsionada da Inglaterra, né, através dos socialistas, principalmente socialistas fabianos. Então, aqui eles já criaram na época uma pré-Nações Unidas, que foi a Liga das Nações. Só que eles não falam, né, o autor aqui, eu não lembro aqui se ele chega a falar, mas assim, todos da Sociedade Fabiana eram ocultistas também, eram ligados a Golden Dawn, né, é uma sociedade oculta. Né? Alguns eram maçons, outros eram Rosacruzes, né? Mas todos ligados ao ocultismo. Né? E aí diz assim, então essa autoridade supranacional, né, todos os estados soberanos do mundo, eles devem ser pressionados a se unir. Né? E um cientista social britânico depois descreveu, né, essa esperança de transformação da Liga das Nações em um verdadeiro órgão internacional como sendo o caminho para a salvação. De novo, né, é o caminho para o quê? O Estado ser a salvação do homem? Que salvação é essa, né? É a mesma coisa lá do livro de Daniel, Nabucodonosor, é a mesma coisa da Torre de Babel, o quê? É o homem criar, né, como que o Estado fosse um Deus para ele mesmo. Um Deus humano, humanista, né? A estátua lá do Nabucodonosor representando esse Estado ali, essa arrogância, essa hubris humana de, não, o nosso Estado vai ser utopia, vai ser a salvação de nós todos, nós vamos conseguir reconstruir o paraíso na Terra através do nosso esforço. Né? E aí continua falando assim, eles eram otimistas que os britânicos, as ligas britânicas e americanas pudessem serem amalgamadas em uma federação global. Isso eu li para vocês o livro do Carol Quigley, né, que é o estabelecimento anglo-americano, né, é o chamado do atlanticismo, né, que nessa época aqui já estava sendo promovido inclusive pelo próprio Cecil Rhodes, né, que criou, né, a Rhodes Scholarship, enfim, que Bill Clinton, por exemplo, foi aluno, né,
da Fundação Rhodes, né? Que era isso, era o quê? Tudo em direção a criar um governo global, né? E aí diz o seguinte, né? Eles poderão fazer, né, um tipo de Nações Unidas do mundo. Isso aqui já falava Nações Unidas do mundo lá em 1918, muito antes das Nações Unidas, né? Essa liga irá reforçar a paz e a Liga das Nações deverá ter os poderes para formar um tipo de federação, né, onde cada nação irá jurar, né, vamos dizer, jurar que qualquer disputa com outras nações será resolvida pela Corte das Nações, uma corte mundial. E todos os exércitos e marinhas serão combinados em um exército internacional. E esse exército internacional não será permitido, né, que nenhuma nação quebre a paz. Eu vou te falar, pessoal, que esse exército mundial é o exército que, quando a gente lê lá em Apocalipse 19, 20, vai ser o exército do mundo que vai se levantar para tentar combater Jesus, quando Jesus voltar na batalha de Armagedon. É o exército do mundo inteiro, a Bíblia fala, né? Então, esse é o propósito, né? Essa liga, né, federativa nunca se materializou. A Liga das Nações ela não deu certo, né? Inclusive eles fizeram uma outra guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial, para aí finalmente conseguir estabelecer um governo, né, um órgão de governo mundial, que é as Nações Unidas, né? Mas, né, a Liga das Nações ela conseguiu se organizar em Genebra, né? O jornalista britânico Philip Gibbs ele falava o seguinte, né? Escreveu o seguinte, né? Alguma coisa aconteceu na mente dos homens em Genebra. Eu vi acontecer, né, alguma atmosfera mental, né, o contato com ex-inimigos, né, e outros tipos de inteligência, talvez algumas vibrações espirituais alcançando eles do outro mundo, abriram as suas visões e os capacitaram a ver além das suas limitações. Eles aprenderam a pensar internacionalmente. Peraí, que tipo de linguagem que um jornalista, né, num jornal, numa publicação, está usando? Fala, então, vibrações espirituais vindo de um outro mundo, né, do mundo, como se fosse do mundo do além. Porque é isso mesmo, pessoal. O fato é esse mesmo, né? E não é à toa que lá em Genebra, né, já falei várias vezes aqui do que né, a Suíça representa, né? Todos os órgãos globalistas estão lá na Suíça, né? Desde o Comitê Olímpico, a FIFA, desde dos bancos, né? Desde o Fórum Econômico Mundial, né? E aí, continua aqui, né? Vamos dizer, a esperança nessa liga veio de todos os cantos, né? Em 1925, um panfleto marxista referia a esse sendo o uso primário, ou uso primordial da guerra, né? Se referindo à superpopulação humana, dizendo que um grande aliviador da superpopulação humana viria através do trabalho da Liga das Nações. Entre aspas, assim, nós que somos pacifistas científicos exigimos uma limitação mundial nos nascimentos. Presta atenção, pessoal. Que isso seja imposto a todas as nações da Liga, unidos para uma paz, para um desejo de paz debaixo da liderança da Liga das Nações. Espera aí. Está associando a morte de bebês e o aborto e o controle populacional com o desejo de paz? Ele continua falando o seguinte: esse é a primeira propaganda a ser feita pelos pacifistas para a salvação da humanidade. Então ele está falando que assim, um dos primeiros usos de guerra é o quê? É diminuir a população mundial. Abertamente, pessoal. Está falando abertamente isso. Vocês estão entendendo a cabeça dessas pessoas? Como eles são realmente influenciados por demônios, pessoal.
por seres que odeiam a humanidade, né? Então os caras promovem o que é morte, né? Morte de gente. Obviamente não deles, né? Eles não, são elite, né? Eles vão viver numa utopia. Agora o resto da população... A Liga das Nações, no final das contas, falhou, né, para realizar as expectativas de muitos, a respeito dela, né? Então, a indecisão e a incapacidade de atuar em questões, em grandes questões, elas, vamos dizer, prejudicaram essa organização mundial. De qualquer forma, os Estados Unidos permaneceu fora da Liga das Nações. Até mesmo o presidente Wilson, na época, né, tomou o crédito por não permitir a Liga das Nações. Então, olha isso, né? Na verdade, um dos grandes fatores da Liga das Nações não ter funcionado já naquela época, né, no final da Primeira Guerra Mundial, foi que os Estados Unidos não quis se unir à Liga das Nações, né? Mas depois de uma grande guerra, depois de ter sido atacado e tal, né, Pearl Harbor e tal, e de ter tido um presidente também completamente, né, tanto o Roosevelt quanto o Truman eram completamente, né, globalistas. Aí na hora né, já em 48 lá, os Estados Unidos entrou junto com as Nações Unidas, né? E olha só, para o H.G. Wells foi um enorme desapontamento, né? Já falei, o H.G. Wells aqui, socialista fabiano, né? E olha o que ele diz, né? Ele fala assim, eu sou hostil à atual Liga das Nações porque eu desejo uma confederação da humanidade. A Liga, nós desejávamos que ela tivesse sido, né, a primeira conferência que, vamos dizer, pudesse ter acabado com os governos federais em todo o planeta, né? Era uma forma de controlar, né, a guerra desde o início, né? Era para, vamos dizer, abolir qualquer armamento privado, né? E criar e manter uma única moeda global, né? Uma única legislação trabalhista, né? Uma única legislação de saúde e uma única educação global. Isso que o H.G. Wells já falava, né? E ele, né, ele pensava uma coisa, inclusive maior, né, geracional, né, o H.G. Wells. Ele falava o seguinte: a confederação da humanidade é uma tarefa para gerações, né? Dezenas de milhares de homens e mulheres, eles devem servir à ideia, né, e viver ou morrer, né, para que ela seja atingida. Né? Basicamente, dar a sua vida para que ela seja atingida. Milhões devem responder ao serviço dessa liderança, né? Então, ele entendia que uma nova ordem mundial seria uma revolução mundial, né? E seria um ato salvífico. Ele diz o seguinte, né? Eu declaro que esse é o verdadeiro caminho para a salvação. Não, pessoal, Jesus Cristo é o caminho, né? O caminho, a verdade e a vida. Então, para o socialista fabiano ocultista como H.G. Wells, a salvação é a implementação do governo do anticristo, né? Então eu falo assim, olha, esse propósito messiânico que ele tinha, né, não poderia ser atingido por só um grupo, né, como por exemplo os socialistas fabianos, né? Não, isso iria exigir uma rede, né, de movimentos correlacionados e de organizações, né, e de pressões externas, né? O H.G. Wells, chamou isso de uma conspiração aberta. Eu já li para vocês o livro dele aqui, o Open Conspiracy, né? Eu li esse livro e li o Nova Ordem Mundial, li os dois livros, tá aqui no canal, procurem lá, tá? Então ele falava assim, isso é uma conspiração aberta.
isso é público, é que a maioria das pessoas não presta atenção, não entende os movimentos, né, que eles estão fazendo. Às vezes falam, não, isso aqui a gente realmente é um acordo internacional e a gente está trabalhando em direção a isso, em forçar todos os países a se renderem, né? Seja através de pressão interna, cultural, social, ou no final das contas, se tiver que ser guerra, vai ser guerra, né, para eles. E eles, vamos dizer, aguardavam um dia onde todos iriam serem assimilados nesse grande trabalho. Esse grande trabalho tem uma conotação ocultista, porque grande trabalho no ocultismo sempre tem uma conotação mágica, né? Como se fosse trabalho de macumba, de um trabalho, um grande trabalho, né? E aí ele continua dizendo o seguinte, né? O H.G. Wells, né? O caráter dessa conspiração aberta agora será exposto claramente. Ele irá se tornar um grande movimento mundial, né, tão, vamos dizer, espalhado, né, e tão evidente como o socialismo e como o comunismo. Ele será... ele irá substituir esses movimentos. Óbvio, porque esses movimentos, na verdade, foram criados simplesmente para promover, para anteceder, né? Estão alinhados, são simplesmente etapas no mesmo propósito, né? E ele fala, e ele será maior, né? Ele será uma religião mundial, tá? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Não sei se dá para ler, tá? A World Religion, tá? World Religion, tá? É que aqui tá flipado. Então, ele irá assimilar a massa de grupos e sociedades e serão definitivamente e obviamente, né, vamos dizer, engolidos e irá engolir toda a população do mundo e nos tornaremos uma nova comunidade humana. Então, pessoal, no fundo, o objetivo é uma nova religião. E a gente está implementando isso aos poucos, né? Qual que é o maior inimigo? É a igreja, é o cristianismo. Eu li para vocês no livro, ele fala isso, né? Que o cristianismo tem que ser combatido. É uma religião secular. No início diz que é secular, mas no fundo vai o quê? Vai ser ao homem do pecado, ao anticristo. Ele vai ser adorado, tá? Vamos encerrar nosso vídeo aqui. Hoje foi bom, né? Porque, de novo, né? Às vezes a gente fala algumas coisas e as pessoas acham que não, isso nasceu, isso é novo, isso é não. Isso é muito antigo, pessoal. É tão antigo quanto a Torre de Babel. A Torre de Babel foi o primeiro governo global, né? A Torre de Babel. Então por isso que eles falam a nova ordem mundial, porque já houve uma antiga ordem mundial. A antiga ordem mundial era essa, né? E eles querem fazer tudo para retornar, né? Inclusive o anticristo em si, ele, né, quando você lê Nimrod na Torre de Babel, era o primeiro tirano da história, tipifica, né, já o que vai ser o anticristo. Então, se você vendo esse vídeo, né, algumas portas se abriram, né, você entendeu como a gente já está avançado na história, pessoal, na história na história com H maiúsculo, na história da humanidade, né? Realmente Jesus está às portas, né? E a gente tem que decidir, cada pessoa vai ter que decidir em que reino você quer viver. No caso do reino dos céus ou no império das trevas, né? Na verdade, um é um rei, o outro é um imperador, né? Que é a Bíblia né? A Bíblia usa palavras diferentes, porque são conceitos diferentes, né? O império das trevas, onde tudo é imposto, onde todo mundo é escravo, que na verdade o Satanás quer destruir a humanidade, não tem nenhum amor pela humanidade, nenhum apreço. E o outro é o reino do Filho do seu amor, né? Jesus, ao contrário, Deus veio aqui como homem, né? A gente acabou de comemorar a Páscoa, morreu, né? A pior morte, para que todos nós que crêssemos nele pudéssemos ser salvos, receber o Espírito Santo.
e o que? Passássemos a ser propriedade exclusiva dele, né? Recebemos a marca do Cordeiro, do sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado, nos lava e nos purifica, né? Nos dá acesso novamente a Deus, né? A ter comunhão com Deus. E a outra marca é a marca do anticristo, né, pessoal? É a marca da besta, que ele só quer o quê? Levar o máximo de gente possível com ele para o lago pro lago de enxofre, de fogo e enxofre, né? Para o inferno. Que ele sabe que ele, pessoal, ele está julgado já. Então, o que ele quer fazer é como se fosse assim, a única coisa que ele tenta fazer contra Deus é o quê? Já que eu vou tentar levar o máximo de filhos seus junto, né, para serem destruídos junto comigo. Então, cabe, né, a você com quem que você quer estar, né? E como que a gente toma essa decisão? Jesus falou o quê? Né? Para Nicodemos, por exemplo, ele falou: você precisa nascer de novo, você precisa nascer, né? E a gente lê em várias partes da Bíblia, né? Apóstolo Paulo falando, né? Se nós crermos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, né? Nós somos salvos, se nós confessarmos com a nossa boca, né? Então é crer no coração e confessar com a boca. Então eu vou fazer uma oração agora, exatamente essa oração de confissão de fé, né? De você declarar, se você nunca fez isso, né? Que você declare com a sua boca que você recebe, que você convida o Espírito Santo, né, para habitar em você, para que você seja dirigido pelo Espírito de Deus, que você se arrepende dos seus pecados, que você pede perdão a Deus e que você confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração, ora comigo assim: Senhor Jesus, eu peço a Ti perdão pelos meus pecados, eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou falho e que eu sou merecedor da morte eterna, Pai. Mas eu te agradeço pelo teu amor, porque tu deste a tua vida, derramaste o teu sangue, para que hoje eu possa te confessar como meu único e suficiente Senhor Salvador. Então eu te confesso, Jesus, eu acredito, eu creio no meu coração que tu é o meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida a ti, Jesus Cristo. Seja entronizado na minha vida, eu peço, venha me lavar com o teu sangue, me lavar e me purificar de todo pecado, Senhor. Eu peço, escreva o meu nome no teu livro da vida, me cele com o teu Espírito Santo da promessa. Eu peço, Pai, que a partir de hoje tu dê ordem aos teus anjos ao meu respeito, venha me dirigir, cumpra o teu propósito na minha vida, a tua vontade boa, perfeita e agradável, que seja feita a tua vontade na minha vida aqui na terra como no céu. Eu, Pai, rejeito, Pai, eu quebro, eu anulo qualquer autoridade que eu dei ao mal para agir na minha vida, Pai, qualquer permissão, hoje é cancelada na autoridade do teu santo nome, Pai, do nome sobre todo nome. Obrigado que eu faço hoje uma nova e eterna aliança, Pai, no teu nome, Pai, no nome sobre todo nome, Pai. Eu te louvo, Pai, pelo teu sangue que hoje, Pai, me lava e me purifica, Pai. Obrigado, Pai, porque tu me compraste, Pai, por um alto preço. Eu sou agora teu filho ou tua filha, Pai, para toda a eternidade. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia testifica que você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, todo pecado que você tenha feito, qualquer coisa que acusava a tua consciência, agora já foi purificado, já foi lavado, e você agora vive em novidade de vida, agora é um tempo novo, você renasceu espiritualmente, amém? Você morreu, né? A velha pessoa morreu, foi crucificada, ficou lá no passado junto com Jesus na cruz, e você ressurge com ele, ressuscita com ele também espiritualmente, amém? Então, agora que você é um nenê espiritual, né, um recém-nascido espiritual, você precisa o quê? Ser acompanhado, né, ser acolhido na igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra, comprar uma Bíblia, passar a ler, passar a se alimentar, né, da palavra diariamente, ter comunhão com Deus, né, ter uma rotina, uma disciplina diária de leitura bíblica, de oração, amém? E buscar uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, uma igreja bíblica, né, pessoal? Que não seja uma falsa igreja, né, que pregue tudo que a gente falou, né, ao longo desse vídeo aqui, esquerdismo, ideologia de gênero, tudo isso que obviamente é anticristão, né, mas eles estão cada vez se disfarçando cada vez mais, né? E também, né, cuidado com seitas, né, seitas que não, nós temos aqui a nossa profetisa, o nosso profeta, tem um livro que eles escreveram que é tão, né,
é tão importante quanto os profetas bíblicos, né? Tudo isso é heresia, tá, pessoal? Então, busque igrejas que pregam a sã doutrina, né? Ore, peça a Deus, né? Vá conhecer sempre com atenção, até que, né, Deus toque no coração de vocês que esse é o lugar que vocês devem estar, né? Serem membros, né? Membro é isso, né? Membro do corpo, né? Você fazer parte do corpo. Amém? Então, pessoal, a gente encerra nosso vídeo. Novamente, lembro vocês os quadrinhos, tá? Entre em contato aqui também, principalmente na trilogia do Aurora, Caos e Ômega. E num outro dia eu botei bastante coisa também a respeito disso que a gente falou hoje, né? No outro dia muito sobre doutrinação para os jovens, né? Doutrinação política. E tentam pegar eles também através de hedonismo, de sexo e droga. E pelo Aurora, Caos e Comunhão e Ômega, né? A respeito de toda essa questão, né? De transhumanismo, nova ordem mundial, escatologia, tá? Então vale a pena demais. Os outros também, todos tem todos mensagens, né, de moral cristã, mensagem de redenção, de transformação, tá bom? Então, pessoal, né, o link está aqui embaixo. Manda uma mensagem lá no Instagram, entre em contato. E eu desejo uma excelente semana para vocês. A gente se vê quinta-feira. Tchau.